Salve Maria, pessoal. Sou segundo católico. Estamos começando mais um EcclesianCast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou Juninho Alves. Estamos juntos nessa busca pelos tesouros da fé católica aqui no EcclesianCast, né? Sempre trazendo conhecimento, doutrina da igreja, mas também testemunho, né? Sei que você gosta muito de testemunho, então se prepare o seu coração, porque hoje, pelas mãos de Nossa Senhora, nós viveremos aqui fortes emoções de graças de Deus aqui. Está conosco hoje, deixa eu receber aqui minha amiga Isabela Azevedo. Seja bem-vinda, Isabela. Muito obrigada por estar aqui, é um prazer enorme, uma alegria muito grande estar aqui para dar meu testemunho e falar um pouquinho da minha história. A alegria é nossa. E assim, eu quero começar já pedindo a você que ainda não é inscrito no EcclesianCast, por favor, inscreva-se agora. Nós estamos aí, segundo me atualizar, acho que nos 85, 87. 87 por aí. Na gravação de Mas hoje, a né? primeira meta é 100 mil. 100 mil. A gente quer aqui a plaquinha de 100 mil aqui na bancada do EcclesianCast. E você que curte nosso canal e não é inscrito ainda, por favor, se inscreva agora. E o EcclesianCast chega até você graças aos nossos apoiadores, né? Empresas que compartilham da nossa missão de evangelizar e que nos ajudam. E conosco, né, desde o início, nossa primeira parceira continua fiel conosco, a Toda a Tua Maria. Então, deixa eu falar para você que já é consagrado ou quer se consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís Gnome de Montfort, você pode adquirir a sua cadeia de consagração pela Toda a Tua Maria. Lá, você tem vários tipos de cadeia, pulseiras, medalhas e muitos outros produtos dedicados à devoção à Nossa Senhora. Então, tá aí o QR Code, aponta a câmera do celular, vai lá pro Instagram, link da bio, WhatsApp, pede os 10%, né, segundo? Toda a Tua garante os 10% para quem entra aqui pelo EcclesianCast e adquira lá a sua cadeia de consagração a Toda a Tua Maria. Eu tô pedindo já uma coisa há um tempo aqui para vocês. Peçam também nessa sua personalização, que você personaliza a cadeia de consagração do jeito que quiser. Peça a medalhinha do nosso mais novo santo, Carlos Acutis, tá? Já tem lá? Já Que vai massa. ter lá. Tem a medalhinha de Carlos Acutis lá, peça. Com certeza. Personaliza. A gente tá gravando, deixa eu dar aqui uma informação de dentro aqui, né? A gente tá gravando aqui na véspera, na vigília da canonização, né? Mas quando você estiver assistindo, ele já vai ser santo, São Carlos Acutis, né? Pois é, já vai estar devidamente canonizado. Então, peçam com a medalhinha de Carlos Acutis, que quem é canonizado recentemente tem uma lenda que trabalha mais. Então, peçam. Vamos pedir pro homem, né? Pedir pro menino, né? Pro nosso menino lá no céu. E agora sim, o EcclesianCast, além da nossa parceria aqui, a gente também tem informação de saúde pública, né? Porque quem tá com a gente agora aqui, graças a Deus, é a Eleve, né? E a Eleve tem um cuidado especial nos produtos dela, que é o Lever 4.0, para repor vitaminas específicas, quase não sai, viu? Para nossa visão. A gente tá muito hoje exposto à luz, a telas, computador e tal. Isso vai desgastando, né? Vai chegando na idade também, né, minha filha? Exatamente. Eu já tô passei dos 40, aqui minha barbinha é branca, segundo já chega lá. Tô começando a ficar com os fios brancos. E aí a visão começa a dar uma rareada e tal. Então, esse produto específico é um suplemento natural, desenvolvido por especialistas e recomendado, viu, Cássio, pelos melhores oftalmologistas. Outra vez quase que eu não consigo falar, né? Sucesso do mercado há mais de 7 anos, tá? Oferece uma fórmula completa com vários elementos e vitaminas, cobre, selênio, zinco, para repor essas vitaminas específicas que nossa visão precisa, beleza? Até para então, você que tá participando do Rosário da Madrugada aí com o Frei Gilson, que de exercita madrugada. muito a vista, ou pro seu pai, pra sua mãe, pro seu tio, pros seus avós, você sabe a necessidade que é. Então, serve demais mesmo. Então, escaneia o QR Code aqui. Lá, esse suplemento aqui é o que a gente tá falando mais a respeito dele. Mas no site deles tem uma gama de suplementos e de variedades lá para vocês que pode te ajudar na sua necessidade. É isso aí. Beleza? Então, a Eleve, nossa parceira também aqui do EcclesianCast. E também vai ficar aí, Cássio vai colocar o QR Code, caso você queira, né, do seu coração, fazer uma doação para a manutenção aqui do EcclesianCast. A gente tem esse estúdio top que nos acolhe aqui na cidade de João Pessoa, né? Mas a gente tem uns custos com as viagens de segundo para cá, para trazer os convidados, na edição dos episódios. Então, se você pode e quer nos ajudar, clica aí, aponta o QR Code e nos ajuda, tá bom? Maravilha. Isabela Azevedo. O Juninho já conhece, então o Juninho não pode nem dar introdução. Eu vou ficar aqui, vou só dar uma pincelada aqui e ali. Vou deixar segundo conduzir aí o começo. Eu pedi para não saber de absolutamente nada, porque eu gosto de ser surpreendido aqui na hora. Então, Isabela Azevedo, apresente-se para mim e para o público de casa aí. Quem é Isabela Azevedo? Eu sou Isabela Azevedo, eu sou fundadora do Cenáculo Ventre Santo, sou mãe da Helena e da Luísa.
E tenho mais 9 filhos no céu. E sou casada com o Adriano há 18 anos. E estamos juntos há 22 anos. Aí, Isabela, eu vou só dar umas pinceladas aqui, porque eu conheço um pouquinho a história, para não escapar nada, viu? Conta pra gente, Bela. Esse chamado do ventre santo, na verdade, foi um chamado que foi feito a você por Deus, mas já começou bem antes, né? E explica também o que é o ventre santo aí. O Ventre Santo é um grupo de oração, um grupo de mulheres que se reúnem para alcançar a graça da maternidade. A gente reza o terço, a gente faz o cenáculo, nós nos consagramos a Nossa Senhora, coroamos Nossa Senhora e pedimos o seu ventre santo emprestado para gestar nossos filhos. A história de como começou o cenáculo, ela se confunde muito com a minha vida toda, porque ela vem um pouco antes da minha história, né? Eu sou filha de pais maravilhosos. Minha mãe chama Daisy, meu pai Romero, meu pai faleceu tem 2 anos. E eles foram casados há 50 anos, 54 anos juntos. E a minha mãe e os meus pais, eles tiveram o Ricardo, meu irmão. E depois que o Ricardo nasceu, eles queriam muito ter filhos, ter mais um filho, né? E o Ricardo, ele pedia muito um irmão. E minha mãe e meu pai tentavam, mas não conseguiam. E, na verdade, não sabiam muito bem o que tinha acontecido com eles, que eles não conseguiam engravidar. Eles moravam, quando meu irmão nasceu, no interior de Minas. E a situação era precária, enfim. Meu irmão nasceu, minha mãe teve uma infecção nas trompas. Mas que ela não sabia, né? Depois, assim, tratou, mas sem saber muito bem o que tinha acontecido. Quando eles se mudaram para Brasília, ela começou a investigar e descobriu que tinha as 2 trompas obstruídas. E naquela época não existia muito recurso, né? Imagina, 44 anos atrás, as pessoas pouco falavam disso. E ela tinha uma vontade muito grande de ser mãe novamente. E fez várias cirurgias, enfim, com a barriga aberta, porque as cirurgias eram todas… não existia, né, nenhum outro método. E quando ela estava… Depois dessa cirurgia, a minha diferença com meu irmão são de 7 anos. O Papa João Paulo II tinha ido a Brasília, né? Tava no Brasil, em 1980. E ele tava no Eixão, que é uma avenida bem grande de Brasília. E quando ele passou, ela se ajoelhou no Eixão e falou assim: meu Deus, me dê a graça de ser mãe novamente, que eu possa ser mãe novamente, que eu possa dar ao Ricardo um irmão. Porque ela é gêmea, e meu pai também era gêmeo. E eles falavam que a melhor coisa da vida era ter irmão. E eles ficavam muito tristes com o fato do Ricardo ser filho único. E quando ela se ajoelhou, João Paulo II passou, e ele estendeu a mão, né, de onde ele estava passando, do carro. E ela falou assim, que São João Paulo II fosse o intercessor dela. E logo depois desse episódio, ela descobriu que ela estava grávida. E foi uma alegria, enfim. Ela tinha feito uma promessa que iria ajudar mulheres que não conseguiam engravidar, porque pouco se falava disso. E ela queria ajudar essas mulheres. Ela sofreu muitos anos calada. E escutou muitas coisas horríveis, né? Porque as pessoas falavam que ela era… falavam que ela era estéril, que ela não podia ter filhos. Ela falava, mas eu já sou mãe, mas você é estéril. Então, ela sofreu muito. E ela fez essa promessa, que ela iria ajudar mulheres que não conseguiam engravidar. Bom, os anos foram passando. Eu nasci. Quando eu estava com 5 anos, a irmã da minha mãe tinha 46 anos e faleceu num acidente de carro. E ela deixou 4 filhos. E os meus pais acolheram os meus primos, né? Minha mãe criou meus primos. E ela achava que a missão dela era essa. Porque ela falava, bom, eu pedi tantos filhos, rezei tanto para ter filhos. E de 2 eu tenho 6. Então, a minha missão é essa. E ela entendeu que a missão dela era essa. E aí, a gente cresceu, enfim, né? Fomos viver a vida. Ela se esqueceu desse compromisso dela com Nossa Senhora. Ela se esqueceu desse compromisso dela com Deus. E eu conheci, enfim, fui crescendo, conheci o Adriano.
nos casamos. E eu tinha muito sonho de ser mãe. Assim, desde pequena, as pessoas me perguntavam: o que você vai ser quando crescer? E eu falava: mãe. Eu tinha essa vontade muito grande de ser mãe. E quando eu me casei com o Adriano, eu falo assim que, na verdade, Deus quis transformar toda a minha vida, né? A gente não entende, assim, muitas vezes os desígnios, não entende por que a gente passa por determinadas situações. Mas a gente entende que... E ele nem quer, muitas vezes, que a gente entenda. Ele, muitas vezes, ele pede para que a gente aceite. Mas ele mudou muito o meu jeito de pensar, né? Eu era bem prepotente, assim. Eu acho que, na verdade, um pouco não, era bastante. Porque eu acreditava que eu era a dona da minha vida total. Assim, dona da minha história, que eu tinha domínio de tudo. E que tudo que eu fazia, eu me esforçava, eu batalhava e eu conseguia. E tava tudo bem. Eu sempre fui católica. Porque meus pais, né, me ensinaram e eu cresci dentro do catolicismo. Mas pra mim era muito do meu jeito, assim. E quando eu conheci o Adriano, enfim, a gente se conheceu, a gente namorou 4 anos, a gente se programou pra casar e era isso. E tava tudo bem, né? Eu não tinha grandes frustrações na vida. Era muito do jeito que eu planejava. E Deus veio me mostrar que eu não planejava nada. Que eu não era dona de nada. Que era tudo do jeito dele. E que a história seria do jeito que ele quisesse. E que ele me dando ou não, ele seria Deus, né? E eu tinha que entender isso. Então, depois que a gente se abriu para tentar engravidar, eu tive 8 abortos. E foram anos de muita tristeza. Foram anos de muita dor. Foram anos de muita revolta com Deus. Porque eu me sentia, assim, um pouco traída, sabe? Porque eu falava assim, gente, eu sou católica, eu faço as coisas direito, né? Eu casei na igreja, eu quero ser mãe. E como assim não consigo? E eu fui uma das primeiras das minhas amigas a casar. O Adriano foi um dos primeiros dos amigos. Eu casei com 26 anos. E as pessoas que iam casando depois, elas já estavam grávidas, assim, de 3º filho. E eu naquela luta, naquela batalha. E eu tinha muita vergonha. Então, eu tinha vergonha porque era algo que não dependia do meu esforço. Era algo que parecia um fracasso. Eu não conseguia engravidar. E eu inventava também. As pessoas falavam assim, quando que você vai engravidar? Porque as pessoas, como elas não têm muito o que fazer, muito o que falar, elas perguntam muito isso, né? E isso foi algo que eu aprendi na vida, que eu nunca faço essa pergunta. Mas as pessoas perguntam, quando que vocês vão ter filho? E eu falava... eu nem tô tentando, eu quero curtir vários carnavais ainda. E aí, a gente não tá tentando, a gente tem muitos carnavais, a gente tem muitas festas pra ir. E isso era algo que eu escondia a minha história, né? Então, eu pedia que as pessoas tivessem um pouco de misericórdia de mim, mas na verdade eu não deixava também que elas soubessem, né? Então, como é que você também vai pensar o que o outro vive, imaginar o que o outro vive, se você não sabe? Então, nem culpo, sabe? As pessoas, do jeito que elas se aproximavam de mim, porque era algo que eu escondia. E aí, nessa luta, enfim, eu já estava num processo muito difícil. E teve um dia que eu fui a um médico, que eu falo que esse médico foi uma das piores coisas que aconteceu, mas também foi a melhor. Porque ele virou pra mim e falou assim, olha, estávamos eu e o Adriano, e ele falou assim, vocês têm uma incompatibilidade genética. Vocês não vão conseguir ter filhos. Você pode ter filhos de qualquer outro homem, mas o seu marido você não vai ter. E aí eu fiquei parada, assim, olhando, achando aquilo ali muito esquisito. E aí o Adriano falou assim, qual que seria a solução? Ele falou assim, olha, a solução é ou se separar,
ou Minha Nossa Senhora. acho que vocês vão ter que ir para adoção. E aí eu falei assim, calma, eu acho que você não conhece a gente, você não conhece a nossa história. Como que você vai a um médico e a sugestão é que a pessoa se separe? Isso não vai acontecer, isso não é isso que a gente quer da nossa vida, não é isso que a gente sonhou. Você não conhece a nossa história e está acabado por aqui. E eu saí. Eu fui trabalhar, enfim, e o Adriano foi trabalhar. E quando eu cheguei em casa à noite, ele sempre chegava depois de mim. E eu cheguei do trabalho e ele estava lá. E quando eu cheguei, ele estava sentado na cozinha, no chão da cozinha. E ele estava chorando muito. E ele falou para mim assim, Isabela, eu te amo tanto que eu quero me separar de você para que você seja mãe. E aí, naquela hora, eu tive uma certeza muito grande no meu coração. Porque eu falei assim, nossa, tá tudo errado. Eu acho que a minha vontade de ser mãe tá tão grande, virou uma obsessão, talvez, que ele não entendeu que eu quero ser mãe de um filho dele. E que ele não entendeu que o meu propósito é ter uma família com ele. Não é ser mãe por ser mãe. E aí, naquela hora, eu entendi que Deus estava me dando a oportunidade de mostrar a ele o quanto eu o amava. E aí, naquele dia, eu falei pra ele assim, Adriano, eu queria te falar uma coisa. A gente vai ser feliz. Tendo ou não filhos, nós vamos ser felizes. Nós dois. E a partir daquele dia, foi algo que eu escolhi, ser feliz. Porque eu vivia um luto, uma tristeza, assim, uma sobrecarga muito grande, né? O tempo todo muito triste, o tempo todo sofrendo muito, o tempo todo com raiva de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu não permitia ser ajudada. E aí eu falei pra ele assim, a gente vai ser feliz, tendo filho ou não. E eu escolhi ser feliz. E o meu pai, ele sempre dizia que a felicidade era uma escolha. E que a gente tinha que escolher ser feliz todos os dias. Que as provações, elas sempre vão acontecer. Mas que ser feliz era uma escolha. E esse dia foi muito importante porque foi o dia, foi assim, um marco, né? Na nossa história. Onde eu escolhi ser feliz. E logo depois disso, era o ano de 2012. Nós fomos... Estava no SEGME, que é o Encontro de Jovens de Brasília. E nós tínhamos sido chamados para coordenar o SEGME do ano seguinte, que seria 2013. E esse episódio foi em 2012. E eu já sabia, logo depois desse episódio, enfim, procurei ajuda médica, descobri mais ou menos o que eu tinha, que era uma trombofilia grave, uma alteração grave de progesterona. E que eu não conseguia… eu gestava, mas eu não conseguia segurar, né? Então, assim, eu não tinha problema de gestar, mas eu não conseguia segurar os filhos que Deus me dava. Então, pra mim, já tava mais ou menos resolvido. Não, descobri o que eu tenho. E aí, a gente foi chamado pra coordenar o SEGME. Quando a gente foi chamado, eu falei assim, Adriano, a gente não pode aceitar. Porque ano que vem, eu vou estar grávida. Olha a Isabela, né? Voltando. Aquela que organiza tudo, que quer tudo do jeito dela. E aí não vai dar, porque como é que a gente vai falar, né? Tipo assim, a gente vai estar com o bebê, ou vai estar, né? Como é que a gente vai dizer que a gente não vai… Não tem como, a gente pode aceitar. Aí ele falou assim, Isabela, vamos fazer o seguinte? Vamos deixar Deus ser Deus? Vamos na capela, diante do Santíssimo, e a gente vai tomar essa decisão. E aí a gente foi, e quando a gente chegou lá, o Santíssimo exposto… Os dois ajoelhados, e ele olhou pra mim e falou assim, vamos deixar Deus ser Deus. Vamos aceitar, coordenar o SEGME. E aí a gente vê o que Deus quer da gente. Se a gente estiver grávido, ótimo. Se a gente já tiver nosso filho, ótimo. Se a gente não puder coordenar, ótimo. Mas a gente vai aceitar. E eu falei, tá bom. Deixa Deus ser Deus. Depois de aceitar, coordenar o SEGME… eu
tava... O padroeiro do SEGME seria São João Paulo II. E aí, a gente, no meio das espiritualizações, né? Sempre toda a intercessão de São João Paulo II. Era um momento que a gente estava em vigília e estávamos ajoelhados, todo mundo, Santíssimo exposto, um momento de oração bem antes do encontro. Era uma novena de fim de ano, de dezembro, de Natal. E aí, um jovem que trabalhava no SEGME, era assim, a gente ia montar o presépio. Então, você levantava, colocava uma peça e rezava uma Ave Maria. E aí, eu fui, coloquei uma peça. E na hora que eu virei, ele se assustou, assim, comigo. Aí, virou pra mim e falou assim, Bela, você tá tentando engravidar? Aí, eu falei assim... Nessa época, eu já tinha assumido um pouco, né? Minha dificuldade. E eu falei, tô. Ele falou assim, olha, quando você foi colocar a peça no presépio, eu tive segurando um bebê. E Deus me falou que o nome dele é João Paulo. E aí eu falei, nossa, que coisa, né? Enfim, tá bom, obrigada. Fiquei emocionada. Emocionada, mas não tão Emocionada, crente, né? mas porque assim, na verdade, era algo que eu acreditava, mas eu também tinha um pouco de medo, sei lá, né? Na verdade, os jovens do SEGME, eles tinham um pouco de medo de mim, porque eles falavam que eu era um pouco... Eles eram bem carismáticos, né? Da renovação carismática. E eu falava assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, não é todo mundo que ora em língua, tá? Não é todo mundo que é assim. Acho que vocês mentem um pouco. Enfim, eu era bem... Eu pegava um pouco no pé deles, né? E tinha uma visão, assim, um pouco... errada mesmo, né? Eu achava que eu não deixava muito o Espírito Santo agir. Eu queria controlar um pouco. Então... E esses meninos eram todos da renovação carismática, né? Então, eles tinham um pouco de medo. Porque eles falavam assim, não, a Bela, ela quer podar o Espírito Santo. E era mais ou menos assim mesmo. E aí, quando a gente estava nessa preparação, quando estava acontecendo, aí chegou o SEGME, encontro, né? Um pouco antes de acontecer o SEGME, a minha mãe, ela teve um episódio que ela foi buscar o meu sobrinho na natação. E ela parou em frente a uma loja, que era uma loja católica, com itens religiosos. E ela, na hora que entrou, viu uma imagem que ela não conhecia. E ela ficou, assim, muda, não conseguia falar. Chorava muito. E a dona da loja falou assim... Por que a senhora tá chorando? Ela falou assim, nossa, eu queria muito levar essa imagem pra minha casa. E é uma imagem enorme, gigante. E aí a dona da loja falou assim, não, mas essa imagem não tá à venda. Aqui você pode escolher outra, mas essa imagem é minha. Na verdade, era da minha mãe, enfim, essa imagem não tá à venda. Ela falou, não, mas eu quero essa imagem. Que santa é essa? E aí a moça falou assim, olha, essa é Santa Ana. Era Santa Ana com Nossa Senhora novinha, ela ensinando Nossa Senhora a ler. Uhum. E aí ela falou, não, mas eu quero essa imagem, eu preciso levar essa imagem. Aí ela falou assim, olha, eu só vou te vender essa imagem se você puser essa imagem num lugar de destaque na sua casa. Ela falou, não, pode deixar que eu vou colocar. E depois que você comprar, eu vou lá na sua casa ver se tá mesmo. Pode deixar. Aí a mãe comprou essa imagem, colocou na casa dela, num lugar de honra, de destaque. E aí eu tava numa direção espiritual, né? Logo depois de uma confissão. E um padre muito próximo virou pra mim e falou assim, Isabela, você precisa entregar essa vontade de ser mãe aos pés de Santa Ana. E sem saber da imagem nem nada. Nem eu sabia. Foi na mesma semana, eu não sabia dessa imagem. E aí eu falei, tá. E aí ele me deu uma oração que eu tinha que ler. E aí eu fui pra casa da minha mãe almoçar. Eu falei, mãe, então, o padre falou que eu tinha que entregar pra Santa Ana. Aí a mãe começou a chorar e falou assim, Isabela, vai lá na sala ver a imagem que tá lá. Uma imagem gigante de Santa Ana.
Aí eu falei assim, olha aqui a oração que ele me entregou. Ele me entregou uma folha, um papel. E aí ela falou, a mesma oração. A mesma oração. A mesma oração estava estava na imagem. E aí ela falou assim, não, então vamos rezar para Santa Ana juntas. E aí a gente começou a rezar. Começou a ter... Aí teve o SEG, meu encontro de jovens, que a gente estava preparando. Eu e meu marido éramos os coordenadores. E aí, durante um momento de oração no SEG, um momento de oração de cura, foi revelado assim... Tem uma mulher aqui que ela não consegue gestar os filhos que Deus dá a ela. Ela está sendo curada nesse momento. E aí eu olhei para o Santíssimo, falei, meu Deus, eu tomo posse dessa graça. E aí ele continuou falando assim, seus filhos são frutos de uma promessa. Eles vieram com uma missão. Você vai ajudar muitas mulheres que não conseguem alcançar essa graça. Mas eu estava mais preocupada que eu estava sendo curada. Não estava muito preocupada que eu ia ajudar mulheres. Deixa eu resolver meu problema, né? Me curar logo para depois ajudar os outros, né, Bela? Deixa eu me curar primeiro. E aí eu me ajoelhei e falei, então posso essa graça. E aí quando, continuando a oração, foi revelado assim, que eu ia criar um grupo de mulheres que não conseguiam engravidar, que eu ia ser a primeira a ter a graça da maternidade, que depois de mim, todas iriam alcançar essa graça. E que até o meu testemunho, após 12 semanas, iam ser momentos muito difíceis. Mas que depois do meu testemunho, nós iríamos incendiar Brasília. E que ia ter fila de espera para entrar no grupo. E que o grupo ele ia se expandir para outras cidades. E eu falei, olha, eu te agradeço muito, muito mesmo. Mas não é a minha... vocação. Eu não vou montar grupo nenhum. E aí foi falado assim, Deus não tá te perguntando se você quer. Deus tá te mostrando que você vai. E você vai montar esse grupo. Eu agradeci, enfim, saí muito assustada. Falei, Adriano, você acredita que me falaram que eu vou montar um grupo de oração com mulheres que não conseguem engravidar? Que maluquice é essa? Enfim, isso foi numa sexta-feira. Quando foi no sábado, estávamos no SEG. Chega uma... A gente chama... Em Brasília tem mania de chamar tia, né? Mas é uma senhora que trabalhava no SEG, mas a gente chama tia porque em Brasília todo mundo chama tia, né? Ela falou pra mim assim, Bela, eu tenho que rezar por você e por mais 5 mulheres que não conseguem engravidar. Eu falei assim, olha, eu não tô tentando. Não importa. Eu preciso rezar por você e por mais 5 mulheres que não conseguem engravidar. Falei, ótimo. Eu falei, gente, eu não vou nessa oração. Não vou. Aí, isso foi quando foi no domingo, eu tava na cozinha do encontro, toco meu telefone. Bela, a gente tá reunido em tal sala e a gente tá esperando você. Falei, olha, eu te agradeço, mas eu tô muito ocupada. Eu não vou. Bela, eu não vou começar a oração até você chegar, você vai ter que vir. Eu falei, meu Deus do céu, lá vai eu pra essa oração. Quando cheguei nessa oração, tínhamos 5 amigas, nós se conhecia. A gente se conhecia, mas ninguém era amigo, assim, muito amiga tão próxima de saber assim, a intimidade total de cada uma. Uma ou outra que eram mais próximas. E tinham 2 meninas que estavam grávidas, já numa idade gestacional bem avançada. E aí, a gente começou a rezar, fomos diante do Santíssimo. E aí, ela falou assim, então, a partir de hoje, a gente vai se reunir para rezar. Nós vamos rezar o terço, nós vamos nos consagrar a Nossa Senhora, nós vamos coroar a Nossa Senhora e nós vamos pedir o ventre santo de Nossa Senhora emprestado para gestar nossos filhos. Falei, meu Deus, o grupo que foi profetizado. E a gente vai se reunir uma vez por semana. No início era uma vez por semana, depois passou para de 15 em 15 dias. E aí a gente começou a se reunir, enfim, um belo dia a gente começou a se reunir, rezar. A gente se reunia no início na capela da paróquia, depois passamos a nos reunir na casa das pessoas. E essas éramos poucas, assim, assíduas. Nós éramos só 3, a minha mãe e essa tia, né?
E 3 meninas, a minha mãe e essa tia. E aí, um belo dia, ela virou pra mim e falou assim... Isabela, a partir de hoje, eu não conduzo mais as orações. Você que conduz o cenáculo. Falei, olha, eu te agradeço. Te agradeço mais uma vez. Rapaz, Mas Jesus teve não. que lapidar muito essa mulher, viu? Teve. Fazer as coisas, viu? E ela só agradecendo, mas não querendo fazer nada. Não é comigo, não é comigo. Não é com você mesmo, meu Não filho. é comigo, ele teve que ser assim, muito direto. E aí, eu falei, te agradeço, mas não é essa a minha missão. E aí, ela falou pra mim, Isabela, olha, você é a escolhida de Nossa Senhora. Nossa Senhora te escolheu e você vai ser a coordenadora. Falei, nossa, obrigada, vamos lá. Que Deus me capacite, que Nossa Senhora, né, me utilize como instrumento. E assim comecei a coordenar. O Cenáculo Ventre Santo, né, que era o nosso cenáculo, éramos pouquíssimas mulheres. Ele já existia com esse nome ou foi você que A gente escolheu? que colocou, porque na verdade, como a gente pediu o Ventre Santo de Nossa Senhora, Uhum. era algo. A gente realizava o cenáculo, aí a gente colocou então Ventre Santo em relação ao cenáculo, né? Cenáculo Ventre Santo. Então, Porque o cenáculo é um movimento já que as pessoas se reúnem para rezar o texto, nas casas, nas famílias, né? Não, Que já existia, né? O cenáculo já existia, mas Não, a mas reunião não com com esse esse nome, propósito assim. específico, O né? propósito específico surgiu Surgiu disso, com esse do grupinho grupo, de 5 com pessoas. esse grupinho. E você escolheu esse nome. Na verdade, ele surgiu com esse grupinho de 5 pessoas. Não foi só eu que escolhi, né? Uhum. Nós éramos Mas você mais era assíduas coordenadora 3. ali. Eu era a coordenadora. E todas nós decidimos que O seria livre e esse o nome. espontânea. Pressão. E todas nós decidimos que seria esse nome. E aí, começamos a nos reunir. As 2 meninas que estavam grávidas, elas perderam o bebê. Primeiro uma e depois a outra, numa fase gestacional avançada. Porque na minha cabeça, quando foi profetizado que eu seria a primeira, e aquelas 2 meninas estavam grávidas, eu achei que eu seria a primeira das que estavam entrando, né? E não a primeira de todas ali com o filho, né, vivo. Enfim. E aí elas perderam o bebê e foi um momento muito difícil para todas nós, assim, foi um momento de muita dor. E quando eu tava fazendo a Quaresma de São Miguel, e durante a Quaresma, né, De que ano foi isso? de 2013. E aí tava fazendo a Quaresma de São Miguel e fazendo a novena de Santa Rita. Eu sou muito devota de Santa Rita. E aí, quando eu tava fazendo a novena de Santa Rita, a novena dizia assim: hoje é o 6º mês daquela que é considerada estéril. Para Deus nada é impossível. E eu ia pro laboratório fazer exame de sangue. Aí eu falei pro Adriano, meu marido, falei, Adriano, eu tô grávida. Ele falou, Isabela, olha, a gente já passou por tanto problema. Isso você falou pra ele antes de fazer o exame? Antes de fazer o exame. Eu falei, eu tô grávida. Santa Rita é muito preciosa. E ela tá me dando esse aviso. Ele falou assim, olha, eu não sei se você tá grávida ou louca. Só sei o seguinte, faça esse exame, mas sem muita expectativa. E aí, fui fazendo o exame, mas eu tinha total certeza. Eu falei, olha, essa mensagem não sairia dessa forma, nesse dia de hoje. Fiz o exame, descobri que estava grávida. E ficamos muito felizes. E quando a gente não contou pra ninguém, só pros meus pais. E eu já tinha assim, uma semana, né? Poucos dias que sabia que estava grávida, ninguém mais sabia. Eu recebi uma ligação dessa tia lá, do SECM, né? E aí ela virou pra mim e falou assim... E ela me ligou no telefone de casa, era 11 horas da noite, sabe? E aí ela me ligou e falou assim, Isabela, você não sabe, minha filha. Meu neto nasceu hoje. Eu falei, sério, tia, parabéns. Você falou, Adriano, o que ela tá me ligando pra falar que o neto dela nasceu, gente? 11 horas da noite. Podia ser amanhã. E aí, ela falou assim, mas eu não vi meu neto. Eu falei, como assim? Então,
Meu neto nasceu no Canadá, eu fiquei olhando na câmera do computador. E quando minha nora apareceu com meu neto pra mostrar na câmera, eu não vi meu neto. Eu só vi você segurando uma criança. Eu tô te ligando pra te contar que você tá grávida. Falei, olha, eu tô grávida, mas ninguém sabe. E ela falou, Meu olha, Deus. sua gestação vai ser de muitas provações. Mas Deus há de terminar a obra que ele começou. E isso ficou muito forte na minha cabeça, assim. Minha gestação ia ser de muitas provações, mas que Deus ia terminar a obra que ele começou. Logo depois disso, eu tive um sangramento. E eu fui desesperada pro hospital, achando que tivesse perdido, achando que, né, não tinha mais nada. E quando a gente chegou, a gente teve a graça de descobrir que nós estávamos grávidos de gêmeos. Meu Deus do céu. E aí, eu vi, assim, os planos de Deus se concretizarem na minha vida de uma forma muito linda. Porque eu estava sendo agraciada com 2 graças, com 2 vidas dentro do meu ventre. E a minha gestação, ela foi bem difícil, assim. Eu, até 12 semanas, eu fiquei de repouso. Então, todas as reuniões do cenáculo, elas eram lá em casa. E eu fingia que estava trabalhando, enfim, para as meninas não perceberem. Mas era sempre a minha casa para poder ficar mais quietinha. E dava certo. E aí, quando eu fui dar meu testemunho, elas ficaram encantadas de entender, assim, que aquele grupo, ele era uma profecia de Deus. Ele era um presente de Nossa Senhora. E que todas iriam alcançar a graça, porque a graça era para todas. E aí eu convidei as outras 2 que tinham saído para voltar. E elas voltaram e elas tiveram suas graças. E depois que eu engravidei, muitas foram alcançando suas graças e muitas pessoas foram chegando. E o grupo foi crescendo. Então o grupo, ele foi crescendo muito junto com a minha gestação. E a minha gestação, ela foi... Eu falo que Nossa Senhora, ela cuidou, né? Antes, durante e depois. E aí, quando eu tava nessa luta, assim, eu grávida, de repouso, enfim, a gente foi fazer uma oração de cura na casa dos meus pais, do grupo. O grupo já tava maior. Você tava com quantos meses aí? Eu tava com... Isso foi em fevereiro, as meninas nasceram em abril. Eu devia estar com 6 meses, né? Por aí. Porque elas nasceram prematuras, eu devia estar com 6 meses. Mas já tava barriguda. E aí a gente foi fazer uma oração de cura na casa dos meus pais. Os meus pais, eles sempre abriram a casa deles, assim, pro Cenáculo Ventre Santo. Então tudo era muito na casa deles, porque todo mundo morava em apartamento, a casa deles era maior, cabia mais gente. Então a gente se reunia muito lá. E era uma oração de cura, onde estavam os maridos. E a minha mãe, ela estava sentada ao lado da imagem de Santa Ana. E no momento de oração, ela de olhos fechados, quando ela abriu os olhos, ela escutou muito nítido de Deus. Tá vendo? Você pediu tanto para ajudar mulheres que não conseguiam engravidar. E agora, sua filha tá aí, cumprindo essa missão. Porque eu tava bem na frente, assim, com a barriga grande e um monte de casais, assim, novos, ajoelhados, pedindo essa graça, todo mundo rezando junto. E ela se emocionou muito de ver que era uma profecia, né? Era um cuidado de Deus muito antes de eu nascer. Profecia de décadas atrás, ela vem se cumprir Décadas ali, né? atrás que veio se cumprir. E aí ela se lembrou exatamente do dia que ela fez a oração. Ela teve muito nítido a visão dela ajoelhada. E Deus falava com ela, tá vendo? O que você pediu, eu te dei. Tô te dando essa oportunidade. E ela, enfim, sempre me acompanhou muito em tudo do Cenáculo Ventre Santo. Porque era algo sempre foi algo muito precioso para minha família como um todo. Não só para mim e para Adriano, mas para os meus pais, né? E aí eu tava para ter bebê, eu tive síndrome HELP, que é uma síndrome
grave, eu não sei se vocês sabem como funciona, eu tava perdendo mais ou menos 5.000 de plaqueta por dia. E aí, a síndrome HELP, geralmente, é muito difícil a mãe e as crianças sobreviverem, né? E quando eu fui pro parto, eu tava perdendo 5.000 de plaqueta no dia. Fui uma vez, todo dia eu fazia exame de sangue, eu perdia 5.000. E aí meu médico falou assim, Isabela, amanhã a gente vai conversar com um hematologista, uma referência, enfim, pra saber. Aí conversei com o hematologista, tava nessa consulta, e o hematologista falou assim, olha, Isabela, vamos esperar, acho que a gente consegue esperar mais uma semana pra elas crescerem mais um pouco. E eu acho que, assim, é ter consciência de que vai pro parto com necessidade de transfusão de sangue, enfim, mas vai dar certo. E aí, quando foi no outro dia, isso foi numa terça, quando foi na quarta, eu tinha perdido 9.000 de plaqueta. E aí, fiz o exame de sangue. E o meu médico falou assim, Isabela, olha só, o parto vai ser hoje. Só que Deus me deu uma ignorância super boa. Eu não tava muito calma. Eu não tava tendo muita noção do que estava acontecendo comigo. E eu sou da área da saúde. Então, assim, eu falo que foi ignorância que Deus me deu mesmo. Porque não é algo do meu perfil. E a síndrome HELP, é uma rejeição à placenta. Então, seus órgãos começam a... É como se fosse parar, né? O rim para, vai parando, né? E aí, ele falou, o parto vai ser hoje, enfim. Ele ligou pro Adriano e falou assim, olha, a situação é grave. A gente tá indo pro parto, mas a gente não sabe o que vai ser desse parto. Mas vamos com fé. E quando a gente chegou no parto, o Adriano muito assustado, mas eu muito tranquila. Muito tranquila. E aí ele falou pra mim assim, Isabela, olha, eu tô com 3 leitos de UTI separado, tem bolsa de sangue pra todo mundo, a gente vai vencer. E eu falei, meu Deus, a gente vai vencer. Vai vencer. E aí ele falou... O que é que ele tá falando? O que ele tá falando? E aí eu falei assim, olha... Ia começar, ele falou... E eu falei, vamos rezar uma Ave Maria? Aí rezamos uma Ave Maria. E o parto aconteceu. E as meninas nasceram. E elas nasceram bem, mas elas nasceram muito pequenas. E foram pra UTI. A Luísa nasceu com 2,2 kg. Eu achava que ela era enorme. A Helena nasceu com 1,4 kg. Muito pequena, muito pequena. E foram pra UTI. E eu comecei a passar muito mal depois, enfim. Tava me recuperando da anestesia. Quando foi no outro dia, eu chorava muito. Porque eu falava assim, gente, mas falaram que eu tinha que vencer as 32 semanas pra elas irem bem. Eu tô com 35, venci 35. Como é que essas meninas não estão comigo, né? Eu não tinha noção da gravidade do quadro. E aí, o meu médico foi me ver, antes de eu e o Adriano irmos pra UTI ver as meninas, que eu só pude vê-las, vi rapidinho quando nasceu, depois só no outro dia. E aí ele falou assim, Isabela, você tá chorando por quê? Falei assim, porque era eu que queria estar nessa UTI, não elas. Elas não tinham que estar. Ele falou assim, olha, eu vou te contar o que aconteceu. E eu vou te contar o que você viveu. Primeiro, o que você viveu foi uma proteção de Deus, assim, gigante. Você não tem ideia. Eu, há 9 anos atrás, perdi uma paciente nas minhas mãos. Eu não consegui salvar a vida dela, só salvei da criança. Com a mesma coisa que você teve, que foi uma síndrome HELP. A gente agiu rápido, porque o seu rim ia parar. A gente conseguiu fazer um parto, salvar 3 vidas, sem nenhuma transfusão de sangue. Quando eu vim para esse parto, eu falei, isso vai ser uma tragédia. E eu vim pensando em salvar uma vida, que era a sua. Só a sua. E eu saí daqui e Deus me deu a graça de salvar 3 vidas. Então, não tô nem aí se suas filhas estão na UTI, quanto tempo elas vão ficar lá. Eu tô feliz que Deus me deu a graça de salvar 3 vidas. E aí, nessa hora, eu comecei a chorar. Aí foi que a ficha caiu, E aí né? a ficha caiu de falar assim, meu Deus, Deus cuidou antes, durante. Né? Porque assim,
imagina, Deus me deu a graça de ter as 2 filhas nos meus braços. E a Helena ficou 1 mês na UTI, a Luísa ficou só 4 dias. E elas tiveram alta, com muita saúde. E a gente ficou, assim, muito feliz. Viveu isso de uma forma muito linda. Depois que elas voltaram para casa, 3 meses depois, eu já estava voltando para os cenáculos para conduzir as orações, porque eu sempre tive certeza desse plano de Deus na minha vida. E eu encarei o Cenáculo Ventre Santo como uma missão. Meu compromisso com Nossa Senhora, ele é enorme. E eu não posso nunca... não posso não honrar esse compromisso. Então, faça chuva, faça sol, eu tô lá. Doente ou não, eu tô lá. Eu falo que são momentos que a gente, às vezes, não vai por determinada situação, enfim. Mas meu compromisso é muito grande com Nossa Senhora. Porque eu vivi milagres na minha vida de uma forma extraordinária. Eu falo que hoje eu vivo os milagres de uma forma muito cotidiana. E eu consigo enxergar esses milagres em pequenos cuidados de Deus e de Nossa Senhora. E eu acredito muito que Deus, ele nos proporciona isso de uma forma muito independente. Para algumas pessoas, o milagre tem que ser extraordinário e gigantesco. Para outras, pode ser mais simples. Hoje, eu consigo ver Deus em tudo, né? E o cuidado de Nossa Senhora no simples, no dia a dia, no cotidiano, no cuidado da vida. Mas mas Deus precisou me mostrar o extraordinário antes, para que eu fosse fiel no ordinário, né? Que maravilha. Que maravilha. Tem quantos anos já desde que foi criado o Cenáculo Tem Ventre 12 Santo? anos. 12 anos. Você tem noção de quantas mulheres já alcançaram graças nesse... Olha, porque em Brasília são mais de 380 testemunhos, fora as outras cidades, porque a gente está em 13 cidades. Então são mais de 700 crianças, 800 crianças nascidas. Que João Pessoa são quantas, minha filha? 91 pessoas aqui. Mais de 700 pelo Brasil. Pelo Brasil. Então são muitas graças derramadas através do ventre santo de Nossa Senhora. E eu falo que a história, na verdade, é porque a minha vida, ela se mistura muito com o Cenáculo Ventre Santo, sabe? Eu falo assim, a vida da minha família, das minhas filhas, ela se mistura muito. Até a da sua mãe também, Da minha né? mãe. É tudo muito junto, né? E aí, quando a minha filha... E isso foi bem um momento também muito marcante. O meu pai, ele foi diagnosticado com mieloma múltiplo, que é um tipo de câncer, né? Em 2000 e... As meninas nasceram em 2014. Em 2015, no final de 2015, ele foi diagnosticado. E aí, quando foi em 2016, ele ia fazer um transplante de medula. E as meninas, elas iam fazer 2 anos. Então, 2 dias antes do aniversário delas de 2 anos, uma das minhas filhas sofreu um acidente grave. Ela teve uma queimadura de 3º grau. 3º grau na testa, 2º grau no rosto, nas mãos e no peito. Isso aí foi devido a quê? O que foi que aconteceu? Caiu água fervendo. A funcionária estava fazendo o café. Enfim, elas entraram na cozinha. Eram pequenas, assim, né? Eu trabalhava no horário que elas estudavam, estavam na creche. E como elas tinham acabado de ir para a creche, elas viviam doentinhas. E aí elas ficaram em casa. E eu fui trabalhar. E aí ficou a funcionária da casa e a babá juntas. E eu falei, olha, elas não podem entrar na cozinha, enfim. Na minha casa tinha eu morava num apartamento que a cozinha, ela era bem estreita, sabe? Era armário de um lado e do outro. Era bem estreitinho, assim, o corredor. E aí tinha aquela portinha para cachorro não entrar, né? Sei. Que ficava trancada. Enfim, a portinha estava aberta, elas entraram. Estavam na cozinha enquanto a funcionária estava fazendo o café, a água estava fervendo. E a Helena estava debaixo
da pia, assim. E a alça da chaleira quebrou. E virou nela. Eita. E quando ela sofreu esse acidente, eu tava trabalhando, enfim, me ligaram. E eu fui pra casa correndo, desesperada. E eu fui muito desesperada. E nisso, o Adriano foi ligando pra uma amiga nossa, que era diretora, trabalhava no hospital. E ela falou assim, Isabela, olha, você vai ter que ir pra um hospital de queimados. A gente não sabe a gravidade. Então, vai pra tal hospital que eu vou ligando lá pra poder avisar que vocês estão chegando. E aí, quando eu cheguei em casa, entrou comigo no elevador um senhor que era meu vizinho. Eu morava no 2º andar, ele morava no 5º. E tava ele e a filha. E eu entrei, tá, gritando. Eu escutava o grito da Helena da garagem. E aí, ele falou pra mim assim, a senhora tá bem? Aconteceu alguma coisa? E eu falei, a minha filha. E na hora que eu falei a minha filha, eu abri a porta. E na hora que eu abri a porta, que eu vi, ela era assim, ela tava toda queimada. Eu desmaiei no colo desse senhor. Ele me colocou na cadeira e eu falava, meu Deus, o que aconteceu com a minha filha? E ele falava, o que você precisa? E eu falei, olha, eu preciso levar essa menina pro hospital. Ele falou, olha, eu vou lá levar minha filha aqui no 5º andar e volto pra levar você pro hospital. E aí, nisso, o Adriano chegou e a gente foi pro hospital. E eu fui ligando pra minha mãe ir pra casa, porque a Luísa tava em casa, né, com as 2 funcionárias. E quando eu cheguei no hospital, eu gritava tanto. Quando eu vi a Helena, depois eu gritava tanto que ela não gritava mais, assim. Ela ficou tão assustada com o meu grito que ela parou de chorar. E aí, quando a gente chegou no hospital, a médica fez o primeiro atendimento e falou assim, olha, eu não vou poder fazer muita coisa. Porque, sabe aquelas crendices, né? Joga ovo que vai melhorar, enfim. Jogaram ovo. E aí ela falou assim, como jogaram ovo, eu não vou conseguir fazer a raspagem. E ela só vai parar de sentir dor depois que raspar. No caso, quem jogou ovo, as empregadas. Porque elas achavam que ia amenizar, né? E aí, ela falou assim, a gente não pode raspar. Tem que esperar. E ela não vai parar de sentir dor enquanto não raspar. Então, a gente vai fazer o seguinte. Ela ficou à base de morfina e a gente vai esperar o outro dia. Aí, enfim, a Helena saiu do hospital. Quando a Helena saiu do hospital, nesse dia, depois que passou esse tempo, ela foi tomar um banho, né? Eles foram fazer a raspagem. E eu segurava o terço. Eu entrei segurando o terço. E eu segurava ela no meu colo, pra ela não se mexer, enfim, né? E eu participava ali com ela, segurando o terço. E eu falava pra ela assim, minha filha, vai doer. Mas a mamãe tá com você. A mamãe tá aqui te segurando. E a minha vontade era morrer. Minha vontade era morrer. Mas eu falava assim, meu Deus, se eu não me fortalecer, quem vai se fortalecer? Quem vai ser a força dessa menina? Eu tinha que estar bem. Então eu não derramei nenhuma lágrima. Mas quando eu cheguei em casa, o meu corpo, ele saltava do chão. De tanto que eu gritava e chorava, sabe? Eu cheguei em casa e fui... Logo depois eu fui pro Santíssimo. E eu me ajoelhei e eu gritava tanto naquela igreja. Meu corpo, ele pulava diante de Deus. Porque eu virei pra Deus e falei assim, como assim? Tipo assim, eu tô fazendo tudo por você. Depois de tanta promessa. De tanta promessa, como assim, né? Eu tô fazendo tudo por você. Eu tô aqui conduzindo um grupo que tá um monte de mulher. Eu tô tentando engravidar, as mulheres estão engravidando. Eu tô aqui falando do meu testemunho, eu tô...
Você meio que tava barganhando ali com Deus. Eu tô oferecendo tanto isso aqui, o senhor... Eu tô oferecendo tanto. É, né? Como se ele não fizesse nada. Eu tô oferecendo tanto Tô pro oferecendo senhor. tanto. E você deixa isso acontecer, você permite isso na minha vida? Não dá. E ali, Deus me mostrou o seguinte: que Ele não nos falou que as provações não existiam. Ele falou que estaria conosco. Mas que as provações iam existir, elas iam existir. Mas Ele estaria comigo. E quando eu saí do hospital, no outro dia, num sábado, era aniversário delas. E eu não me lembrava que era aniversário delas. Porque eu tava tão envolvida naquela dor, foi uma dor tão enorme ver minha filha daquele jeito. E aí, ela tava toda enfaixada, e eu cheguei em casa e meu pai e minha mãe tinham feito uma festa. Tinha bolo, tinha balão, tinha salgadinho. E você nem sabia. E eu não sabia, a gente tinha acabado de chegar do hospital. E aí tinha bolo, balão, salgadinho. Tava meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, os irmãos do Adriano, minha sogra. E aí, o meu pai, ele ia fazer ainda o transplante de medula. E ele me entregou um envelope. E aí, quando eu abri o envelope, ele falou assim... Eu não entendi o que era. Falei, que é isso? Isso era abril de 2016. E o envelope tinha passagem e hospedagem para o México. E aí eu olhei e falei, que é isso? Para janeiro de 2017. Ele falou assim, então, eu sei que você é muito devota de Nossa Senhora de Guadalupe. Nós vamos na Basílica de Guadalupe agradecer a minha cura. Ele ia fazer o transplante de medula. E a cura da Helena. Aí eu falei assim, pai, você não foi curado. Ela tá inteira queimada. Você quer agradecer o quê? Ele falou assim, olha, hoje você tá com o coração duro. Mas nós vamos, em janeiro, agradecer a minha cura e da Helena. Aí tá, isso foi no sábado. Quando foi na segunda-feira, eu tinha que levar a Helena todos os dias pro hospital para tomar banho. Porque ela tomava banho no hospital. Porque ela não tinha pele, enfim. E eu parei de trabalhar, eu trabalhava em um hospital e eu larguei do dia pra noite. Eu tinha um consultório que eu fechei as portas e dei meus pacientes. E eu parei de trabalhar. E aí, quando foi na segunda-feira, eu fui até o hospital para que ela tomasse banho. E eu falei pra médica assim, olha, meu pai, eu e minha família, a gente é muito religioso, muito católico. E meu pai tá com câncer. Ele vai fazer um transplante de medula. E ele chegou lá em casa com passagem, hospedagem, pra gente ir pra Guadalupe, porque a gente é muito religioso. E de lá a gente vai pra Cancún. Aí ela falou assim, quê? Claro que você não vai. Aí eu falei, não vou. Aí ela falou assim, você tem ideia do que você tá vivendo com a sua filha? Sua filha teve uma queimadura grave. A sua filha, ela vai ficar 2 anos e meio usando uma máscara que só aparece o olho. Meu Deus. Ela vai ficar 2 anos e meio usando uma máscara pra comer, que a boca é aberta. E você vai ter que, de 2 em 2 horas, fazer uma massagem na pele dela, porque a pele do queimado, ela nasce enrugada. Então, você precisa massagear a pele dela de 2 em 2 horas. E a luz, assim, ela queima. Então, ela vai ter que trocar de roupa no escuro. Você não vai. Fala pro seu pai que ele vai perder muito dinheiro, porque ele tinha comprado pra mim, pro Adriano, para as nossas 2 filhas, pra ele, pra minha mãe, pro meu irmão, pra minha cunhada e meus 2 sobrinhos. Fala que vocês não vão. Aí eu cheguei em casa, liguei pro meu pai, falei assim, pai, ele ia fazer o transplante naquela semana. Olha, a médica, ela pediu pra te avisar que não vai dar. A Helena vai ter que ficar 2 anos e meio usando uma máscara. E realmente
não vai ter condições de ir, a luz queima, imagina ir pra Cancún, não tem a menor possibilidade. E aí ele me respondeu a seguinte coisa que também mudou muito a minha vida. Meu pai era um homem de muita fé. E ele falou assim, Isabela, essa médica, ela não conhece a minha fé. Em janeiro, nós estaremos todos lá. E é uma coisa que eu sempre falo para as meninas, que nenhum médico conhece a fé da gente. Não existe diagnóstico para Deus. Não existe diagnóstico para o que Deus quer fazer na sua vida, para o milagre que Deus quer mostrar para você. Não existe nenhum diagnóstico. Não existe nenhum não. Porque Deus é o Deus do impossível. Ele é um Deus de milagres e o milagre dele é hoje, é agora e é aqui. Enfim, a vida foi seguindo, foi tomando seu rumo e eu... Nessa data faltavam quantos meses pra viagem? Isso foi abril de A viagem era janeiro do próximo ano. Então faltavam mais ou menos 7 meses. Na verdade, quando foi em novembro, ou seja, 2 meses pra viagem, eu já não lembrava, tipo assim, eu já não acreditava. Não é que eu não acreditava. Ela foi se recuperando, mas assim, ele não quis descartar a viagem, né? Ele falou, se a gente vai. Quando foi em novembro, a médica... Foi uma consulta que foi a única consulta que o Adriano não foi comigo. Porque ele viaja muito a trabalho, mas ele sempre dava um jeito de ir antes, viajar depois, enfim. Foi a única consulta que eu fui sozinha. E quando eu cheguei lá, a médica virou pra mim e falou assim, Isabela, eu trabalho há 35 anos com queimados. O meu pai, ele foi o fundador desse hospital em Goiânia, porque Goiânia é o centro de maior reabilitação em queimados. E esse hospital que ela era uma... ele era de Goiânia, enfim. O fundador era o pai dela em Goiânia. Trabalha há 35 anos com queimados. E eu nunca vi uma recuperação igual a da sua filha. Não existe. Não existe em livro. E aí ela começou a me mostrar fotos da Helena, do dia que a Helena chegou. E aí ela falou pra mim assim, agora olha pra ela. Ela não tem nenhuma marca. A Helena, ela não tem nada no rosto que lembre que ela teve uma queimadura tão grave. Ela usou máscara durante 8 meses. O tratamento que era para ser 2 anos e meio, foram 8 meses. E aí, quando terminou essa consulta, ela virou para mim e falou assim, agora eu só queria te fazer uma pergunta. Porque todo banho, você tava com um terço na mão. Você enrolava. E eu achava muito curioso, porque você apertava. E às vezes você apertava tanto que a unha ficava marcada na mão. Por que você fazia isso? E eu realmente não derramava nenhuma lágrima. E eu falei, porque era Nossa Senhora que me sustentava. Porque dentro de mim, eu não conseguia nem estar em pé. Ainda mais segurando aquela menina para fazer aquele banho que era tão sofrido para ela. E era Nossa Senhora que me sustentava para que eu estivesse ali. E ela falou assim, eu só queria que você saísse daqui, desse seu testemunho para aquelas mães que estão lá fora, para elas se acalmarem, para confiarem em Nossa Senhora. E que agora você vai poder ir para Guadalupe. E aí eu cheguei em casa muito feliz. Enfim, isso foi em novembro. E aí o Adriano virou pra mim e falou assim, Isabela, olha só, tudo bem, tá tudo ótimo. Mas você não trabalha mais, né? E você não acha que tá na hora de você voltar a trabalhar, não? Falei, tá na hora de eu voltar a trabalhar. Ele, não, porque tudo bem. Agora a menina teve alta. Agora você vai voltar para emprego. E aí uma amiga minha me ligou e falou assim, Bela, vai ter um concurso da aeronáutica para fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta. Você não quer fazer? Eu falei, gente, menor chance de passar nisso. Não, faz por fazer. E foi exatamente em novembro, assim, final de novembro, né? Logo depois que ela teve alta. E aí eu comecei a fazer da entrada, enfim.
Quando foi em dezembro, a minha viagem era dia 10 de janeiro. Quando foi em dezembro, teve a concentração inicial, eram 3 vagas para fisioterapeuta. E eles chamaram 9 pessoas. Porque você começa a fazer os exames, né? Eles chamam 3 vezes o número a mais. E aí, uma das meninas que eu tava em 7º lugar. Eram 3 vagas, ou seja, eu não tava dentro das vagas. E aí, uma das meninas que era do cenáculo, que me conhecia do cenáculo, ela tava tentando ser mãe. Ela me encontrou lá, ela era o 6º lugar e eu era o 7º. E ela sentou do meu lado, assim. E aí ela falou assim, e aí, você tá animada? Eu falei, não. Ela, mas você não tá... Como é que é? O que você vai fazer? Porque assim, a gente tem que começar a fazer os exames, né? Pra ver. Eu falei, não, deixa eu te falar, eu não vou fazer esse concurso. Por quê? Eu falei, não, porque no edital fala que de 5 a 25 de janeiro. E eu tenho uma viagem marcada dia 10 de janeiro. Então eu não vou fazer esse concurso. Falou, gente, deixa eu te falar, você é muito patricinha mesmo, né? Minha filha. Você é patricinha demais, não é possível. Não é possível que você vai largar um concurso porque você vai viajar. Aí eu falei, minha filha, eu tenho um compromisso com Nossa Senhora. Eu tenho que ir a Guadalupe agradecer a cura da Helena e a cura do meu pai, porque meu pai tinha sido curado, ele tinha feito o transplante de medula e ele estava curado. Eu falei, eu tenho que agradecer a cura dos dois. Eu não tenho a menor possibilidade de eu não cumprir esse compromisso com Nossa Senhora. Eu tenho que ir. Mas, se for da vontade de Deus, porque ele sabe que eu tô desempregada. Se for da vontade de Deus, ele vai mudar a data do concurso. Ele vai mudar a data porque você quer. Ele vai mudar a data porque você quer. Aí, depois que ela falou isso, chega um coronel e falou assim, fisioterapia, 5 de janeiro. Aí eu virei pra ela e falei assim, minha filha, deixa eu te falar uma coisa, Nossa Senhora mudou a data desse concurso por causa de mim. Eu tô em 7º lugar, você é 6º. Você pode comemorar que você já entrou. Porque se ela mudou por causa de mim, quem tá antes de mim vai entrar. Aí ela falou, gente, você é louca, só pode ser louca, não tem a menor possibilidade. Fomos pra Guadalupe. Fizemos a viagem linda. E no dia que estávamos todos, a família toda reunida na Basílica de Guadalupe, toco o meu telefone. Era essa menina. Bela, você não vai acreditar. De 3 vagas, chamaram as 9 pessoas. A gente tá dentro. Nossa. Eu vou colar em você agora. Aí eu falei, minha filha, Nossa Senhora mudou tudo, porque ela tinha que me dar um emprego. Então, tá tudo bem. Cola que tá tudo maravilhoso. E aí, eu entrei... Enfim, voltei já empregada, né? Fiz o concurso, tava trabalhando, feliz e contente. E o cenáculo sempre existindo. É isso, assim, eu falo que eu vivo o cenáculo Ventre Santo. O cenáculo Ventre Santo, ele é parte da minha vida, da minha história. Então, é algo que vive dentro de mim. E aí, quando eu tava já na aeronáutica, era dezembro de 2017, eu tava malhando, fazendo TAF, a gente faz muita prova física, enfim. E eu engordando e não emagrecia. E eu falava, meu Deus do céu, que coisa esquisita, que não consigo emagrecer. E corria e não emagrecia. E aí eu falei, gente, que coisa esquisita. Aí um rapaz do trabalho, que a gente ia fazer uma prova física, aí ele falou assim, tenente, eles medem, né? A cintura, o quadril, não sei o quê. Aí ele falou assim, tenente... E aí eu falei assim, meu filho, dá uma apertada aí, porque o negócio tá complicado. Aí ele falou assim, tenente, o que tá acontecendo com a senhora? Eu falei, não, nem eu sei, não sei o que tá acontecendo. Aí eu falei, meu Deus, que coisa esquisita, que isso não... Quando eu fui ver, tava grávida. E já tava grávida de um tempo razoável, que eu não sabia. E eu falei, meu Deus do céu, grávida. E ficamos super felizes, enfim. Dei meu testemunho com 12 semanas. E eu descobri que eu tava grávida de um menino, que era o João Paulo. E o João Paulo, quando existia a profecia dele vir, né?
Uma das coisas que falaram foi aquele menino lá no início, que falou que ia ter um menino João Paulo. E uma outra pessoa virou pra mim e falou assim: você vai ter um filho, seu filho vai ser um profeta. Ele vai movimentar multidões. Eu vejo o seu filho falando para uma multidão. E quando eu fiquei grávida, e eram 2, eu falava, então deve ser o João e deve ser o Paulo. E aí eram 2 meninas, né? Helena e Luísa. E eu deixei isso do João Paulo muito adormecido, assim. Não era algo que eu buscava, ou que, né? Sempre fui aberta à vida, mas não era algo que eu buscava. Eu já tinha minhas 2 filhas, eu era totalmente realizada. E eu me realizava muito, sempre me realizei muito com a gestação e com a graça das outras meninas. Então não era algo que eu buscava. E aí, quando eu descobri que estava grávida, era um menino, se chamava João Paulo. Eu fiquei muito feliz. E o João Paulo, ele estava vindo para cumprir aquelas profecias anteriores. E aí, quando eu estava com 18 semanas de gestação, todas as vezes que eu ia rezar, ou que eu olhava minhas filhas, eu pedia. A minha oração era sempre assim: meu Deus, me dê tempo com as minhas filhas. Permita que eu veja minhas filhas crescer. Permita que eu vivencie o crescimento das minhas filhas. Mas eu não entendia muito por que minha oração era assim, sabe? Mas eu pedia muito isso a Deus. E aí, quando eu estava com 18 semanas, eu fui dormir. Era um domingo. O Adriano estava viajando. E eu fui acordada com um choro. Eu escutei um choro e eu levantei, eu fui pro quarto das meninas. E quando eu cheguei lá, elas não estavam chorando. Enfim, não tinha ninguém chorando. E eu voltei. E eu, que coisa esquisita, tentava dormir, não conseguia. E aí, peguei no sono novamente. E eu sonhei com um menininho, maiorzinho já. E ele falava pra mim assim: mamãe, eu sonhei com o João Paulo, né? Ele falava pra mim assim: mamãe, eu tô indo embora. Não fica triste. Eu já cumpri a minha missão. E eu acordei e eu falei: não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem. No outro dia, fiquei bem. Quando foi no outro dia, às 3 horas da manhã, eu fui acordada de novo, com um choro. E eu falei: meu Deus, já entendi. O João Paulo não tá aqui mais. E era a semana do Natal. E nós íamos viajar para Belo Horizonte para passar o Natal com a família do meu marido. E quando foi na terça-feira, eu falei: eu quero muito fazer uma ecografia. Fomos para uma consulta, eu e o Adriano. Nós íamos viajar na quinta. E quando a gente chegou lá, o coração do João Paulo já não batia mais. E eu fiquei muito arrasada. Foi uma dor muito grande. Mas eu não me desesperei. Porque Deus, a minha confiança em Deus era tão grande que não houve desespero. Só houve fé. E eu tinha certeza que Deus, ele não erra. Porque muitas pessoas, elas falavam assim pra mim: mas, poxa, o João Paulo, as pessoas viram ele pregando pra multidão, como assim ele não tá mais aqui? E Deus, ele não erra. Deus é sempre perfeito. Os planos dele são sempre perfeitos, só que ele muda os planos por amor e por misericórdia. Eu pedia tempo com as minhas filhas. O meu parto das meninas tinha sido muito difícil. E essa síndrome, HELP, quase 90% das pessoas que têm uma vez, na segunda vez, elas vão ter de novo. Então, ou seja, eu sabia que meu parto seria muito difícil. E Deus já tinha me dado a graça lá atrás de salvar a minha vida e das minhas filhas. Na verdade, Deus foi muito misericordioso comigo e com a minha família. E a minha dor era tão grande, mas como eu não me desesperava,
as pessoas achavam que era uma coisa fácil, né? Porque quem confia em Deus não se desespera. Não tem desespero. Tem dor, porque existe a dor, mas não tem desespero. E aí eu, enfim, tive que induzir o parto, porque ele já estava grande. Induzir o parto de um bebê sem vida é muito triste. Mas, ao mesmo tempo, eu senti Nossa Senhora me amparando a cada momento. Deus estava comigo em todos os minutos. E aí, o João Paulo, eu comecei o trabalho de parto, eu me internei 7 horas da manhã, dia 2 de janeiro, na verdade. Eu fiquei muito tempo para tentar expelir o João Paulo naturalmente. Como não consegui, tive que passar o ano novo. E eu já estava com a barriga grande, porque era a minha gestação logo depois das meninas gêmeas. Então, era muito difícil, né? Você ter um bebê sem vida na sua barriga e você ainda com aquela barriga grande. E muitos dias de dor, de sofrimento, né? Naquilo. E eu me internei 7 horas da manhã e eu consegui induzir o parto. Comecei a ter as contrações 6 horas da tarde, enfim. Às 3 horas da manhã foi quando tudo terminou. De novo, 3 horas da manhã. Mas, ao mesmo tempo, eu e o Adriano, a gente... Nesse processo todo, eu falo que a gente desenvolveu uma cumplicidade e Deus nos preparou para tudo isso. Se eu tivesse perdido o João Paulo lá nas minhas primeiras gestações, o jeito que foi, numa gestação mais avançada, uma indução de parto, eu acho que teria sido bem mais traumático, né? Eu vejo assim que Deus ele me preparou para tudo que eu tive que viver. E é essa a nossa missão, né? Cada um tem a sua cruz. E a gente tem que olhar para a cruz com um olhar de ressurreição. A gente precisa ressignificar essa dor, ressignificar a história. E hoje, olhando tudo que eu vivi, eu e o Adriano vivemos, eu tenho muita admiração por ele, porque a gente conseguiu crescer juntos, no amor, na vontade de ser pai, mas também nessa missão de ser pai, né? E ele sempre me apoiou muito na missão do Cenáculo Ventre Santo. Porque ele entendeu que era a grande transformação da nossa vida. Deus não queria transformar só a minha vida. Deus queria transformar a vida de muitas mulheres, de muitas famílias, através do meu sim. E através desse meu sim, eu fui instrumento para transformar muitas histórias, muitas vidas. Porque o Cenáculo Ventre Santo, ele não é só sobre maternidade. Ele é sobre transformações de vidas, de famílias e de histórias. Então, eu agradeço muito a Deus esse privilégio de vivenciar o Cenáculo Ventre Santo, de vivenciar tantos milagres, tantas histórias e tantos presentes que Nossa Senhora nos dá. Amém. Amém. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Antes da gente ir aqui para os finalmente, né? São muitas histórias, muitos milagres, realmente, Bela. Realmente é uma graça estar com você aqui com a gente. Deixa eu falar um pouquinho, então, de quem nos apoia, né? Para respirar um pouquinho na segunda. A Toda Tua Maria, que está conosco desde o início do podcast. Lá você pode adquirir a sua cadeia de consagração, para você se consagrar pelo método de São Luís Grignon de Montfort. E além da cadeia de consagração, você tem várias pulseiras, medalhas e outros produtos, né? Segundo já deu a dica, você pode personalizar a sua cadeia. Ah, eu quero Padre Pio, São José, São Bento, Santa Terezinha, e também já tem São Carlos Acutis. São Carlos Acutis. Então já pode optar lá pro São Carlos Acutis. Então tá aí o QR Code, aponta a câmera do celular, vai lá pro Instagram, link da bio, WhatsApp e pede lá. O Ecclesiam Cash me deu 10% de desconto, você vai ter 10% de desconto, tá? Toda a tua, nossa parceiraça aí, desde o início do podcast. E é mais nova parceira aqui do podcast, já que há algum tempo conosco, a turma da Eleve, né, que tem um produto incrível, né? A gente tá aqui falando aqui de luz, desse estúdio maravilhoso. Então a gente tá sempre exposto à luz, tela de computador, Rosário da Madrugada lá de Frei Gilson, né? Apertando os olhos com sono. Exercitar mais então, ainda.
nossa visão precisa repor vitaminas que a gente vai perdendo com o tempo. Além da idade também, né, meu filho? Graças a Deus. Exato. Então, lá no Lever 4.0 da Eleve, tá aí o QR Code, tá aí o WhatsApp, o contato, você já entrar em contato com a turma de lá. Você tem um suplemento incrível, desenvolvido pelos maiores especialistas, recomendado pelos melhores oftalmologistas, sucesso de mercado aí há vários anos, e você consegue retardar o desgaste da idade e dos filtros naturais da luz, né? Então, você pode acessar lá a Eleve e adquirir esse suplemento para poder estar com a vista muito boa, para continuar assistindo muitos e muitos maratonando os episódios Exatamente. do Ecclesiancast, que se você ainda não é inscrito, se inscreva E tem um cupom agora. de desconto aí da Eleve também, o cupom Ecclesia, que você vai ter o desconto lá. Escaneia o QR Code ou entre em contato já via o WhatsApp aí que tá na tela do episódio e fala diretamente com eles. E além desse produto aqui, que é o principal que a gente tá falando a respeito, tem mais uma gama de produtos lá gigantesca que você escolhe diante da sua necessidade. Deixa eu só abrir aqui um textinho, Bela. A gente aqui no Eclésia sempre faz um quadro. Esse aqui é meu irmão segundo católico é o perfil dele, e o quadro se chama Segundo Católico. Segundo vai fazer algumas perguntinhas pra você aqui. E você vai ter 1 segundo, Pra responder. ou seja, a primeira coisa na sua cabeça pra responder, beleza? Vai aí, segundo. Vou pensar na palavra aqui que a gente vai falar. Foram muitas palavras sugeridas. Foram Deixa mesmo. eu pensar aqui em qual. Vamos lá. Isabela. Uma música. Perfeito é quem te criou. Um livro. O Banquete do Cordeiro. Dr. Scott Hahn. Um filme. Diário de uma Paixão. Esse Romântico, é esse é bom. romântico. Esse é bom. É lindo o filme. É. Um versículo. Tudo é possível àquele que crê. Um título mariano. Totus tus. Um personagem bíblico. Vou tirar Jesus e Nossa Senhora da equação para São José. São José. Um santo. São Domingos Sávio. Um papa. João Paulo II. Imaginei. Não tinha como ser diferente. Um lugar que conheceu e marcou a sua vida. México, Basílica de Guadalupe. E um lugar que gostaria de conhecer. Lourdes. Lourdes. Para mim é o melhor local do mundo. Eu aconselho todo mundo a conhecer 2 lugares, Lourdes e Lisieux. Mas Lourdes não tem local no mundo igual a Lourdes. Tenho muita Até vontade. Cássio tá rindo ali, viu? Vou explicar Porque pra Bela. assim, todo mundo... Vá, diga aí, segundo. Não, vá, explique. Todo mundo que faz esse quadro aqui, normalmente, segundo, já fica naquela... Um lugar que gosta de conhecer. Já fica esperando. Já foi a Lisieux? Já foi a Já Lisieux? Lisieux, Eu já brinco dizendo que ele agora é Ariano Suassuna. Que divide o mundo em 2 pessoas. Quem foi a Lisieux e quem não foi a Lisieux. Mas pra quem não foi, vá. Mas principalmente Lourdes. Ó, eu amo Lisieux, de fato. Eu falo isso pra todo mundo que tem que conhecer. Mas Lourdes não tem local... Assim, é totalmente diferente de tudo que você vai conhecer na sua vida. O meu título de devoção sempre foi Fátima. Sempre foi um sonho conhecer Fátima. Eu conheci. E de fato é muito mais do que eu lindo, imaginava. É maravilhoso. Mas assim, Lourdes eu conheci um pouco da história, mas não tinha devoção nenhuma. Eu só precisei ir uma vez lá. Uma vez e mudou minha vida assim completamente. É o local que tem mais milagres comprovados cientificamente em todo o mundo, em Lourdes. Lá tem o Museu dos Milagres, são mais de 300 milagres comprovados cientificamente, com laudo médico, laudo científico. São mais de 7.000 casos de cura documentados. Eu tenho muita vontade de ir. É o local onde um vencedor do Prêmio Nobel de Biologia foi para lá tentar refutar e desmentir Lourdes, acabou se convertendo. O cientista que chegou lá para investigar Lourdes era ateu, se converteu estudando os milagres de Lourdes. Então, Lourdes não tem local como Lourdes no mundo, não. Então, eu aconselho todo mundo aí. Seguinte, então, pra provar que você ficou conosco aqui no podcast até o final, você vai digitar aí Cancún. Beleza? Digita aí Cancún. Aí pensa, oxe, Cancún por quê? Tem que assistir até o final pra poder entender, beleza? Tem que Então assistir. digita aí Cancún. Curte esse vídeo, por favor, compartilha. Se inscreva se não é inscrito ainda. Vamos chegar daqui a pouquinho, se Deus quiser, aqui na segunda. Aos 100 mil. Com a nossa Deus plaquinha de quiser. 100 mil, se Deus quiser. E, Bela, vou só falar aqui bem rapidinho, né? Já falei aqui em alguns outros episódios, pontualmente, né? Agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu sim, né? Minha família foi uma das famílias atingidas, né? Pelo seu sim, né? Você falou aí de Santa Rita, né? Santa Rita, lá então. Minha Maria, Pois Maria é. Rita, né? Um presente. Uma graça, um presente que Deus me deu pelas mãos de Nossa Senhora, pelas mãos de Santa Rita, né? Então, assim, escutando, né, você falando, e várias vezes você falou, né? Obrigado, mas não é comigo. Eu não quero isso, não sei.
E quando Deus precisa de usar alguém, ele faz os mesmos. Às vezes eles, né, como dizia São José Maria Escrivá, Senhor, me faça santo, nem que seja pauladas, né? Então às vezes ele dá umas pauladas na gente pra gente poder obedecer. Porque quando a gente obedece a Deus e se abandona na vontade dele, é quando a gente é feliz. Às vezes a gente tem resistência àquilo que Deus quer, porque, como você mesmo falou, que era todo de querer controlar, de planejar, de querer tudo no seu script, mas quando a gente obedece a Deus é que a gente é realizado, é que a gente é feliz, né? De fato. E hoje, assim, né, minha esposa está aqui nos bastidores, a Tatiana veio com a gente, né? Somos uma família que foi alcançada pelo Ventre Santo. No dia da gravação, quem estava o dia todo, no fim de semana aqui no Encontro Nacional do Ventre Santo, né? E quantas graças, quantas bênçãos. Então, que Nossa Senhora continue lhe dando força, né? Amém. Nessa missão, para que mais e mais pessoas vivam aquilo. Eu sempre digo, às vezes quando passa, até fez uma música com esse refrão, muitas pessoas têm a Bíblia aberta em casa lá no Salmo 90, né? Proteção do Altíssimo, tudo bem. Lá em casa é Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível, né? Então a gente toca isso, a gente vive isso todo dia, né? Às vezes quando minha Mariazinha tá lá, nos estresse de criança, normal, desobedecendo, aí eu me lembro, é um milagre, né? Então tem que ter Ninguém paciência. disse que não seria trabalhoso esse Tem que milagre. ter paciência, tem que amar, agradecer. mas é um milagre. É um Então, milagre, tem só que agradecer. bendito seja Deus, né? pela sua vida, viu, Bela? Amém, amém. E se você quiser, né, antes de acabar aqui, dar um recadinho final, né, para quem tá nos acompanhando. Quem não conhece o Cenáculo Ventre Santo, né, ouviu essa história, certamente se emocionou, mas se você quiser alguma mensagenzinha para essa turma, talvez esteja com o coração ainda doído porque teve alguma perda, pode ir lá para aquela câmerazinha ali e dar o recadinho para essa pessoa. Eu gostaria de convidar todos que não conhecem o Cenáculo Ventre Santo, que busquem conhecer esse movimento tão lindo de Nossa Senhora, que é um presente na nossa vida. E todas vocês que esperam a graça da maternidade, que vocês não desistam. Que vocês busquem confiar no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Peçam a Nossa Senhora essa graça de gestar o seu filho, de gestar o ventre de Nossa Senhora. Peçam o ventre santo dela emprestado, para que possam gestar seus filhos. E não desanimem. Confiem no amor de Deus e na misericórdia de Deus. Amém. 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 Para finalizar, uma mensagem que eu acho que é até importante dizer para quem está assistindo esse episódio, pode se identificar com isso também. Você tem 9 filhos no céu. 9 filhos. do céu. Um dia, inevitavelmente, para todos nós, chegará o fim da nossa vida aqui. E com a graça de Deus, esperamos alcançar o céu. Quando você chegar no céu, estiver frente a frente com Jesus, o que você pretende dizer para ele? Obrigada, meu Deus. Obrigada. Obrigada por ser mãe de 9 filhos no céu e ter tido 2 filhas na terra. Quando eu estava voltando, já era para estar acabando, mas é porque essa parte você lembrou, agora eu tenho que falar. Quando eu estava ainda grávida do João Paulo, ele já tinha... o coração dele já estava parado. Eu fui a uma missa em Brasília, que é uma missa de um frei bem ungido, assim. Muito famoso e ungido. E ele me entregou 2 hóstias. E na hora que ele me entregou 2 hóstias, na hora que eu fui comungar, ele falou assim pra mim: uma é pra você e a outra pro seu filho, que já é um anjo do lado de Deus. Amém. Amém. E ele não sabia, né? Ele não sabia a minha história. Eu só fui comungar. Ele falou na missa. Deus. Uma pra você e a outra pro seu filho, que já é um anjo ao lado de Deus. Amém. Bendito seja Deus. Deixe suas redes sociais também para quem quiser acompanhar. E também, eu não sei se tem perfil oficial também do Cenáculo, Tem o perfil né? oficial do Pronto, Cenáculo deixa Ventre o seu Santo. do Cenáculo também. O meu é @Isabela.Azevedo Trindade. Não, Isabela.Azevedo Trindade, não, é isso Não. mesmo. Arroba. Vou ajudar aqui, Isabela, @Isabela Azevedo Trindade, é isso mesmo. Olha aí, gente, pra Isabela garantir. Azevedo Trindade. Nunca sei nada, eu sou péssima com Arroba. isso, gente. Isabela Azevedo Trindade, tudo junto no Tudo Instagram. junto. É. E o Cenáculo Ventre Santo é @Cenáculo Ventre Santo. Pronto, perfeito. Fácil demais. É isso, né, meu irmão? É isso. Tem muito o que obrigado, falar mais Isabela, não. pelo, Muito obrigada. pelo seu Agradecer. belíssimo testemunho. Eu tenho certeza que vai alcançar muitas e muitas pessoas, porque tem milhares de mulheres passando por essa dificuldade no
no Brasil inteiro. E eu tenho certeza que esse testemunho vai ser muito edificante na Amém. vida de muita gente. E que esses 700 testemunhos se tornem 1.400 daqui a algum tempo. Amém. E que assim se espalhe pelo Brasil Amém. inteiro. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com É isso. vocês. Mais a um gente episódio. agradece, Bela. Incrível. Até mais, pessoal. Até semana que vem. Eu sou Segundo Católico e esse foi o Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com conhecimento e com testemunho. Valeu, minha gente. Deus abençoe. Até a próxima. Até semana que vem.